pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da pregação do Evangelho, da forma de que o Evangelho é anunciado. A gente depara, hoje a gente tem muito acesso às mídias sociais e a gente depara com N formas de anunciar o Evangelho. E a gente às vezes depara com algumas formas que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado de uma forma polida, de uma forma maquiada para agradar aos homens, para atrair as pessoas. Mas esse tipo de evangelho secularizado, esse tipo de evangelho modificado, ele não vai resultar em salvação. E a finalidade da pregação do evangelho é alcançar pessoas para que elas conheçam realmente quem é Jesus, para que elas conheçam a Deus, para que elas conheçam o caminho que leva até a Deus, que é Jesus, para que elas tenham acesso à vida eterna. Então, se esse evangelho for um evangelho modificado, ele não vai ter o resultado final que a intenção do evangelho é a salvação, a vida eterna. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser apanhado, desapercebido por esse tipo de evangelho modificado, facilitado, polido, maquiado, mas que não vai resultar em nada. Então a gente tem muito acesso à informação e a gente precisa ter muito cuidado, pedir para que o Espírito Santo de Deus, para que ele nos revele realmente a verdade que deve ser implantada em nossos corações, a mensagem que deve ser realmente captada pela nossa mente e absorvida pelo nosso coração. Então, a gente conhecendo a Bíblia, buscando conhecer a palavra do Senhor, a gente vai ficar muito atento em relação a esse evangelho que está sendo anunciado e qual tipo de evangelho a gente deve buscar seguir. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente vai estar com o alerta ligado, a gente vai estar com o nosso detector ali, sempre atento para não cair nesse tipo de armadilha. A gente, com certeza, quando a gente vai anunciar o Evangelho de Cristo, a gente tem que anunciar ele da forma que ele está na palavra. A gente não pode modificar, a gente não tem esse direito de modificar nada, de fazer nenhuma interpretação da nossa maneira, que nos convém, que nos facilita para que a gente agrade a outras pessoas, para que venha agradar outras pessoas, porque o nosso compromisso não é com os homens. Nós devemos amar o próximo, tratar o próximo com respeito, com total respeito, mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Quando Pedro e João, eles foram presos porque eles estavam anunciando o evangelho do reino de Deus e aquelas autoridades ali soltou-os, mas exigiu que eles calassem, que eles não falassem mais do evangelho. E aí eles dizem o seguinte, em Atos 5, no versículo 29, está escrito o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, quando a gente vai falar a palavra de Deus, quando a gente vai confrontar o erro e o pecado, a gente tem que ir com respeito com o próximo, mas o nosso compromisso, a nossa obediência é com o Senhor. Eu quero listar alguns tópicos aqui que eu ouço, eu nem paro para ver, eu ouço de terceiro, de outras pessoas que são às vezes do meu círculo de amizades, pessoas que às vezes eu tenho um carinho por elas, mas que infelizmente elas estão sendo apanhadas, elas estão sendo enganadas por esse falso evangelho e eu as vejo reproduzindo essas falas, reproduzindo essas mensagens. Então, eu listei aqui alguns tópicos de que esse tipo de evangelho é anunciado, esse tipo de evangelho tem anunciado, tem pregado. Esse tipo de evangelho, ele prega apenas sobre o amor. Quem não quer ouvir falar de amor? Quem não quer ouvir falar só palavras boas, só palavras que agradam nossos ouvidos? Quem não quer ouvir?
Então é pregado apenas o amor. Não advertem sobre o pecado e o inferno. Parece que a palavra pecado, a palavra inferno é um tabu. Ela não pode ser falada, muitas pessoas nem acreditam que existe, mas é necessário falar sobre o pecado, falar sobre o inferno, advertir as pessoas que o ato de pecar, ele acaba nos levando à perdição. Então é necessário falar sobre isso, é necessário confrontar o erro. Não fala sobre a renúncia, podemos satisfazer nossos desejos e vontades próprias. Então, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus veio anunciar, ele fala sobre renúncia, ele fala sobre negar a si mesmo, ele fala sobre tomar a cruz. Mas esse tipo de Evangelho aqui ele não fala, ele fala que cada um pode viver a vida da maneira que quiser, cada um pode fazer, satisfazer suas vontades e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tornam o pecado normal. O pecado não é algo normal, a gente não deve normalizar o pecado. A gente não deve colocar o pecado como é algo que a gente pode cometê-lo desenfreadamente, sem arrependimento, sem confessar. A gente não pode viver dessa forma, porque o resultado final não é legal, o resultado final não vai ser bom. Pregam também que Deus quer apenas o nosso coração. E está tudo certo. O coração, o resto é por nossa conta. Entrega o coração para Deus e aí as nossas ações, todas vão ser da nossa forma, da nossa vontade, vamos viver cada um da maneira que acha que está certo e ponto. Pregam que não é necessário mudança e anulam o nascer de novo, o tornar-se uma nova criatura. É necessário nascer de novo. É necessário ser colocado em Cristo, é necessário arrepender, é necessário mudar. A palavra de Deus fala sobre isso. É só a gente procurar, é só a gente dar um Google lá, que a gente vai achar textos, vai achar versículos falando a respeito de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Que precisamos mudar o nosso curso de vida, o nosso caminho precisa tomar uma nova direção. Pregam também que é melhor não confrontar o pecado. Porque se confrontar o pecado vai estar desagradando, se confrontar o pecado pode estar sendo visto como alguém que está julgando, como alguém que está tratando o outro com indiferença. Então, não pode confrontar o pecado. Como eu disse, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar qualquer tipo de pessoa, mesmo que seja pecador, mas não pode deixar de confrontar o pecado, de mostrar que dessa forma não agrada a Deus, que essa conduta de vida não leva à salvação eterna. Então, é necessário sim que a gente tem que pregar aquilo que está na palavra de Deus. Anulam todas as verdades contidas na Bíblia. Então, se prega todas essas coisas que eu citei aqui, consequentemente vai estar anulando todas as verdades que estão na palavra de Deus. O Evangelho puro e simples e verdadeiro de Jesus não é formado de atalhos, facilidades e regalias. Não podemos modificar as Escrituras dando uma interpretação facilitada e equivocada. Em Gálatas 1, do versículo 11 ao 12, Paulo disse o seguinte: Irmãos, quero que saiba que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Da mesma forma que Paulo recebeu o Evangelho de Cristo por revelação e existe a palavra de Deus hoje para nos orientar, nós vamos buscar revelação do Espírito Santo. Não é qualquer coisa que as pessoas estão jogando aí sem base na palavra de Deus que a gente vai acatar, que a gente vai pegar, que a gente vai querer viver porque isso tá bom para nós, porque isso nos agrada, porque isso é tranquilo viver. Não pode ser dessa forma. Não podemos ver dessa forma e viver dessa forma. Então nós precisamos ter cuidado com o que é jogado para nós, com o que é colocado sutilmente para nós, com o que nos agrada, com aquilo que faz os nossos olhos às vezes ficarem encantados. A gente precisa ter cuidado. Então a gente tem que buscar
discernimento na palavra de Deus, buscar revelação do Espírito Santo de Deus para que a gente não seja enganados. E em 1 Timóteo 4:1 está escrito: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É forte essa palavra, mas ela é verdade. É verdade. Então a gente não pode abandonar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, no Espírito Santo, que há de nos revelar a verdade. A palavra de Deus, ela é acessível para todos. A palavra de Deus, hoje, ela é muito fácil de ser ouvida, de ser lida. Antes, a pessoa precisava ter uma Bíblia em casa. Hoje, se a pessoa não tiver uma Bíblia, ela pega um telefone, ela pega um computador, ela pega uma TV e ela digita ali, ela acessa e ela consegue ler. E ela consegue ouvir mensagens da palavra de Deus com as referências, com base na Bíblia. Então, o que falta para nós é buscar discernimento, é buscar envolvimento com o Senhor para não ser enganado por esse tipo de evangelho que está sendo pregado, por esse evangelho facilitado, por esse evangelho modificado. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu espero que ele seja de grande valia para quem estiver assistindo e que você possa compartilhar ele com outras pessoas. E eu peço também para você não deixar de curtir este vídeo, se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.